Olá, meus amores, bom dia! Hoje vamos dar início a mais uma aula. Espero que esteja tudo bem com vocês, espero que vocês estejam aproveitando bem essas nossas aulas, que consigamos dar continuidade às nossas atividades, às nossas aulas, tá bom? Hoje as nossas aulas serão de ciências e de geografia. Essa agora será de ciências, tá bom? E eu peço que vocês já vão abrindo o livro na página 291. Hoje vamos fazer uma revisão sobre recursos naturais. Recursos naturais, que também vamos falar de recursos renováveis e recursos não renováveis, tá certo? Vamos lá dar início agora à nossa aula e explicar mais sobre esse assunto, tá bom? Recursos naturais. O que são recursos naturais? São elementos da natureza que são úteis ao ser humano, para cultivos, para a vida em sociedade, no nosso processo de desenvolvimento, para nossa sobrevivência, para nosso conforto, para tudo. Esses recursos naturais é o que faz com que a nossa vida ela seja uma vida saudável, uma vida boa. Por quê? Porque dependemos da natureza para respirar, para nos alimentar, para andar. O nosso ambiente ele é um local habitável para que nós, seres humanos, para os animais, para as árvores, tudo vive em harmonia para que a nossa vida, a vida de todos que eu falo somos nós, os animais, as árvores, o nosso planeta, tudo viva em harmonia, certo? E o que são esses recursos naturais? É tudo aquilo que vem da natureza, como eu já disse. São todos os elementos que nós humanos usamos da natureza, como o solo, a água, as plantas, os animais, tudo que utilizamos que vem da natureza, da própria natureza, bom? E agora vamos falar sobre os recursos renováveis. O que são recursos renováveis? São todos aqueles recursos que podemos renová-los, que podemos continuar com eles sem que eles acabem. Um exemplo disso é as plantações, que eu vou passar a imagem agora para vocês observarem. Pronto, vocês perceberam que todas essas plantações fazem parte de recursos naturais, renováveis, porque sempre, por mais que o ser humano ele use esses recursos, eles continuam, eles têm um processo de renovação. A energia solar é um recurso renovável, o vento é um recurso renovável, a água, o solo e as árvores, eles são recursos renováveis. Porém, se for usado demais, se for usado sem uma moderação, sem um cuidado, ele pode ser limitado. Por quê? Vamos pegar um exemplo da nossa região. Se usarmos muita água, vai ter um período, como nossa região ela é muito quente, teremos um período que ela vai acabar, que ela vai diminuir, porque a nossa região ela não contém tanta água, ela não contém tanto tempo chuvoso para reabastecer, vamos dizer assim, a quantidade de água usada. Então, assim, ela acaba se limitando. Já vimos muito isso de ter períodos com que a água ela diminui, né? O nosso uso de água ela diminui. Por quê? Porque é feito um cálculo, é feito uma estimativa de que a água, para que ela não se acabe,
ela deve ser mantida, deve ser utilizada de pouquinho em pouquinho. E ocorre uma limitação dos municípios que diminui essa quantidade de uso de água em cada casa. Então, passamos 2, 3 dias sem águas nas torneiras, ou como já teve períodos da gente comprar água e ir atrás de água em poço. Por quê? Porque a quantidade de água que abastece o nosso município era muito pouca. Se usássemos como estávamos usando, com uma grande quantidade, sem se preocupar com o dia de amanhã, a água acabaria. Então, por isso que existe essa diminuição da utilização da água, tá certo? O solo. O solo, se ele for usado muitas vezes, retirar daquela plantação e de novo plantar, tirar e ficar fazendo esse processo sem dar um tempo do solo ele recuperar o que ele precisa para ser um solo fértil, ele acaba sendo um solo que não dá mais nada, não vai servir e ele vai ter que passar um longo período sem nada para ser um solo fértil novamente. E assim como as árvores, se a gente desmata muito, a árvore ela tem um período de crescimento para que seja retirada. Então, se não for respeitado esse período, ela também, aquela árvore, ela acaba entrando em extinção e não tem mais aquele tipo de árvore naquele determinado local, tá bom? Então, tudo que é retirado demais acaba se limitando, acaba não tendo mais aquele recurso natural. Agora vamos falar dos recursos não renováveis. Temos um exemplo bem simples, que é o petróleo, que o petróleo ele é utilizado para a gasolina, fazer essas pistas, esses asfaltos que a gente vê, que temos também na nossa cidade, para ser feito alguns recipientes de plástico. Por mais que a gente não veja o petróleo, aquele líquido preto e tudo mais, mas ele é utilizado em muitas coisas que nós usamos no nosso dia a dia. E também temos o minério. Temos exemplos do ferro, do ouro, do carvão, carvão mineral, do cobre e entre outros tipos de minério, tá certo? Esses não são renováveis. Por quê? Porque eles demandam muito tempo, como o Tia já falou. Existem recursos naturais que levam mais tempo do que outros para se desenvolver, para que possa ser retirado aquele recurso daquele local novamente. Então, o petróleo e o minério é um exemplo muito bom disso, porque se a gente retira esse recurso daquele local, vai ter um momento que não vai mais ter esse recurso, ele vai ser limitado, ele vai acabar e vai demorar um bom tempo, vai ter que ser um processo bem longo, de muitos e muitos anos, para que tenha novamente aquele recurso ou até mesmo nem tem. Não, às vezes, em locais onde eles retiram o petróleo, quando acaba, não conseguem mais ter aquele mesmo recurso naquele mesmo local, eles têm que partir para procurar em outros locais, tá certo? É pelo uso, o grande uso e o uso sem limites. É por isso que acaba ocorrendo essa limitação desses recursos. Então, basicamente é isso a nossa aula de revisão de hoje. Como eu disse, é uma aula
para revisar o nosso assunto, para fixar ele mais. Então, eu peço que vocês peço de novo, façam a leitura da página 291, porque é muito importante essa leitura antes de assistir o nosso vídeo e antes de fazer a nossa atividade, tá bom? A nossa atividade hoje será na folhinha, que é uma atividade de fixação. E antes de vocês fazerem a atividade, eu tenho uma observação, que foi um erro de digitação meu, e eu já vou pedindo logo desculpa, que numa partezinha que eu vou mostrar na foto, está escrito sal mineral, mas é sal mineral. Então eu peço que vocês passem um risquinho e acima escrevam o nome sal, tá certo? Então é isso a nossa atividade de hoje. Vamos agora partir para a nossa outra aula, tá certo? E até a nossa próxima aula. Um beijo!